Glória a Deus, queridos. Amém. Só um minuto. Desculpa, queridos, um problema técnico no meu computador aqui. Inventei hoje de usar o computador e aí ele fica bloqueando a tela. E eu já tinha feito um esquema aqui para não bloquear, mas acho que eu não fiz certo. Então, vocês me perdoem, eu vou tentar segurar as pontas com ele aqui para não acontecer isso de volta. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor tem uma palavra hoje para os nossos corações. E o tema dessa ministração de hoje é aliançados eternamente. Temos uma aliança com o Senhor. E essa aliança, ela é eterna. E o texto que nós vamos ler, base, está lá em Josué, capítulo 23. Nós vamos ler 3 versículos em meio a esse capítulo 23 de Josué. E eu queria que você, nesse momento, você desligasse a sua mente e o seu coração das coisas que talvez vieram junto com você para esse lugar. Nós já adoramos, já celebramos ao Senhor, e eu tenho certeza que o Espírito Santo ministrou já poderosamente no seu coração. E existe algo maior ainda da parte do Senhor para ser liberado nos nossos corações nessa noite. E o Senhor, Ele quer falar ao meu coração e ao teu coração a respeito de aliança, a respeito de compromisso. Aliança, ela tem a ver com compromisso, ela tem a ver com um compromisso que eu faço com uma outra pessoa, e esse compromisso ele não tem fim, ele não acaba, porque a aliança, ela não acaba, ela é um círculo perfeito e ela não tem fim. Então, a aliança que eu e você temos com o Senhor, ela não tem fim. E o Senhor, Ele quer trazer algo importante para mim e para você nessa noite a respeito disso. Amém? Vamos ler então Josué 23, versículos 6, 11 e 16. Diz assim a palavra de Deus: portanto, esforcem-se muito para guardar e cumprir o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não se afastem, nem para a direita, nem para a esquerda. Versículo 11: portanto, empenhem-se em amar o Senhor seu Deus. Versículo 16: se violarem a aliança que o Senhor seu Deus lhes ordenou, e forem e servirem outros deuses, e os adorarem, a ira do Senhor se acenderá sobre vocês, e logo vocês desaparecerão da boa terra que Ele lhes deu. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos diante da Tua presença poderosa. Nós estamos diante da Tua presença, Senhor, que é real neste lugar. O Senhor está aqui. E essa é a Sua palavra, Jesus. E nós estamos aqui ansiando por ouvir a Tua voz, Pai. Estamos aqui para sermos ministrados pelo Teu Espírito, Senhor. Vem falar, Pai, aos nossos corações. Usa, Senhor, a minha vida como um instrumento apenas, Pai, para que o Teu recado, a Tua mensagem, chegue, Jesus, aos nossos corações. A palavra que o Senhor já vem ministrando no meu coração, eu sei que o Senhor tem mais. E eu tenho certeza que tem algo precioso para cada um dos meus irmãos. Por isso eu oro a Deus e clamo para que o Teu Espírito se manifeste com poder, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Gente, nós estamos aqui diante de um texto final do livro de Josué, que foi escrito, por Josué. E aqui nós estamos num contexto em que o povo de Israel, eles já haviam entrado na terra prometida. Nós sabemos que Israel tinha uma promessa da parte de Deus, foi dado lá a Abraão, enfim.
de uma terra prometida, deles entrarem num lugar, numa terra que manava leite e mel, uma terra boa, em que eles iriam viver, né, e crescer como uma nação. E eles estavam já dentro dessa terra, eles já haviam entrado na terra prometida. Josué era o líder deles. Josué, naquele momento, até aquele momento, nesse contexto, ele é o líder do povo de Israel, que entra junto com o povo de Israel nessa terra. E ali eles já estavam nesse ambiente novo. As terras já haviam sido distribuídas para as tribos, né, as 12 tribos ali de Israel. Já havia sido distribuído. Eles já haviam dominado alguns dos povos, porque essa terra onde eles estavam, a terra de Canaã, haviam outros povos morando naquele lugar, então eles precisavam dominar aquelas terras, aqueles povoados, enfim. Então eles já haviam dominado alguns desses povos, já havia sido feita uma divisão, uma distribuição dessa terra, mas havia ainda alguns pontos, alguns povos a serem dominados. No meio de tudo aquilo ainda havia povos a serem conquistados, lugares a serem conquistados. E o fato nisso tudo, né, nesse contexto, falando do povo de Israel, é que Deus, ele já havia de certa forma cumprido a promessa dele. A parte dele naquele acordo, naquela promessa que ele havia feito para Abraão, Deus já tinha cumprido. Deus já tinha trazido o povo de Israel do Egito, já tinha feito diversos milagres, sinais e maravilhas. Deus tinha operado sobre o povo de Israel, tirando eles da escravidão no Egito e trazendo eles para esse ambiente. E talvez a maioria de vocês conhecem essa história, talvez você não conhece muito, mas o fato é que assim, muitos anos já haviam se passado desde um momento em que Deus havia prometido uma nova terra, um novo lar para aquele povo, e então eles enfim estavam neste lugar. Deus havia cumprido a promessa dele, mas Deus ainda tinha muita coisa ainda a liberar e a fazer para aquele povo. Deus tinha planos ainda a cumprir através do povo de Israel. Deus ainda tinha outras coisas a fazer para o povo de Israel e através do povo de Israel. Então, aqui nesse texto que nós lemos, nós estamos no final do livro de Josué, e Josué, ele então está chegando no final da sua vida. Ele está chegando no fim da sua carreira. Ele já havia entrado com o povo, eles já haviam dominado boa parte da terra, ele já havia dirigido aquele povo, conduzido aquele povo, e ele já estava ali nos seus 110 anos de idade, e ele entendeu que a carreira dele estava acabando. Ele estava a ponto de partir, estava perto da sua morte, enfim. Então ele estava no final da sua vida, e há um entendimento na mente, no coração de Josué, de que ele precisava, antes da sua partida, chamar o povo e trazer uma exortação àquele povo. Então a palavra nesse capítulo 23 vai nos mostrar que num determinado momento Josué chama os líderes, chama os anciões, e aí traz ao povo uma exortação para que eles pudessem estar atentos ao que viria pela frente. Josué estava partindo, mas muitos daquele povo iriam ainda viver muitos anos, ou alguns anos. Então Josué, ele entende que é importante trazer uma exortação, trazer um recado de Deus, muito importante, para a continuidade dos propósitos de Deus na vida daquele povo e através da vida daquele povo. Então, no texto, os demais versículos desse capítulo 23, ele vai dizer ao povo, ele vai trazer à memória daquele povo, daquelas pessoas, aquilo que Deus já havia feito. Ele começa a falar um pouco do que Deus havia feito ao longo da história de Israel, da promessa. Ele começa a trazer à memória do povo as promessas do Senhor e o cumprimento das promessas. Ele começa a mostrar, olha, Deus tirou vocês daquela terra de escravidão.
Deus fez com que vocês passassem pelo mar, Ele abriu o mar para vocês passar. Deus, Ele providenciou tudo o que vocês precisavam. Então Josué, ele começa a trazer ali a memória do povo, aquilo que Deus já havia feito. E ele mostra com isso, para aquelas pessoas, que Deus, Ele é fiel. Nós cantamos agora, que Deus, Ele é bom, e que Deus, Ele, o amor dEle dura para sempre. O amor de Deus é eterno. E o que Deus fez com aquele povo e para aquele povo, demonstra a fidelidade dEle, demonstra o caráter dEle. Deus, Ele não volta atrás naquilo que Ele promete. Deus, Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será sempre o mesmo eternamente. Então as promessas dEle não mudam. Então Josué está trazendo aqui a memória do povo, que Deus, Ele é fiel e que Ele cumpre o que Ele promete. E que Deus estava pronto para continuar a abençoá-los. Isso é o mais importante. A exortação que Josué traz para o povo é para mostrar para eles, queridos, Deus, Ele quer continuar com vocês. Deus quer continuar andando com vocês. Ele está pronto para continuar a abençoá-los. Ele está pronto para continuar a dirigi-los. Ele é fiel e Ele não volta atrás. Então Ele irá com vocês por onde vocês forem. Então Josué está trazendo isso para o coração daquelas pessoas. Mas havia algo que o povo precisava fazer. Havia algo importante da parte do povo, das pessoas, para que eles continuassem a experimentar as bênçãos de Deus sobre eles, para que eles continuassem a experimentar o derramar das bênçãos de Deus sobre a vida deles, para que a continuidade da história deles fosse próspera, para que eles pudessem avançar, crescer, prosseguir, como pessoas, como uma nação transformadora. Havia algo que eles precisavam observar, havia algo que eles precisavam fazer. E eu quero trazer dentro desses versículos que nós lemos, duas coisas que Josué traz para aquele povo. A primeira delas, o texto lá no capítulo 6 diz: esforcem-se para obedecer, ou para guardar os mandamentos. Repita comigo: esforce-se para obedecer. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto: empenhem-se em amar a Deus. Josué, ele nesses versículos, o versículo 6 e o versículo 11, ele vai falar sobre esforçar-se para guardar os mandamentos, guardar a lei de Moisés. E no versículo 11 ele vai falar para aquelas pessoas se empenhar, dedicar-se em amar a Deus. Dentro desse recado, Josué pede ao povo para se esforçar em guardar e obedecer a lei do Senhor. Era necessário que houvesse por parte deles um esforço, um empenho, uma dedicação em guardar os mandamentos, ou seja, conhecer a palavra de Deus. E o que eles tinham até aquele momento eram os mandamentos do Senhor, os 10 mandamentos de Moisés. O que eles tinham até aquele momento, aquilo era a palavra de Deus para eles naquele tempo. Hoje eu e você temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, porque a obra de Deus, ela já está completa. Tudo está completo, se completa em Jesus Cristo. Mas o que eles tinham naquele tempo era o que o Senhor tinha liberado até então para eles. Mas era necessário que eles se esforçassem em conhecer e obedecer aquilo. Esse esforço, queridos, ia levar eles a uma consciência de que eles não podiam se misturar com aqueles povos aonde eles estavam. Alguns dos versículos nesse capítulo 23 vai falar sobre isso.
havia algo muito importante: o povo de Israel não podia se misturar com os demais povos. Por quê? Porque aqueles povos eram povos pagãos, povos que adoravam falsos deuses, povos que tinham práticas e rituais que não fazem parte daquilo que seria a prática de adoração ao Deus real e verdadeiro. E eles não podiam se misturar, porque senão eles seriam contaminados com o pecado daquele povo. Então o que eles precisavam era buscar conhecer e se esforçar em conhecer a Deus, porque isso os levaria a uma consciência de que realmente eles não poderiam se misturar, eles iriam obedecer ao que Deus havia mandado, que era não se misturar, para que não houvesse contaminação, porque havia um propósito eterno por trás de tudo isso. Havia um propósito em que Deus iria, a partir de Israel, realizar todo o plano redentor dele, para toda a humanidade. E Israel precisava obedecer o Senhor para que, através deles e a partir deles, esse plano de Deus se completasse, para que chegasse até nós hoje em dia. O esforço deles, esse esforço deles em obedecer o Senhor, iria levá-los a um posicionamento reto diante de Deus, a não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Conhecer os mandamentos e obedecer os mandamentos de Deus ia levá-los a não se desviar, a não ficar pendendo para um lado nem para o outro, mas ter um caminho reto diante do Senhor. Eles não iriam se desviar na caminhada, na trajetória da vida deles com Deus. Eles precisavam se apegar àquilo que Deus havia feito por eles em toda a sua história. Eles precisavam se esforçar para conhecer a Deus e se apegar a tudo aquilo que Deus havia feito ao longo da história deles, ao longo de tudo aquilo que eles já haviam vivido. E o outro ponto que ele fala no versículo 11 é: empenhe-se em amar a Deus. Havia uma necessidade em que estava dentro dos mandamentos, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus acima de tudo. Havia essa necessidade de empenhar-se, em dedicar-se em amar a Deus. E Josué traz isso para eles. Amar a Deus os levaria a viver com as suas vidas voltadas para Deus e para a sua vontade. Os levaria a desfrutar de maiores bênçãos da parte de Deus. À medida que aquele povo entendesse que eles, conhecendo a Deus e prosseguindo em conhecer a Deus, se esforçando em obedecer os mandamentos do Senhor, isso iria gerar de forma automática em seus corações um amor ainda maior, um amor ainda mais profundo por Deus, que iria levá-los a desfrutar de maiores bênçãos da parte de Deus. Ou seja, à medida que eles obedecessem e amassem a Deus com todo o seu coração, eles estariam andando debaixo da bênção do Senhor. E muito mais seria liberado. Até aqui o Senhor já tinha cuidado deles. Até aqui o Senhor já tinha liberado coisas extraordinárias sobre a vida deles. Mas havia muito mais. Deus tinha muito mais para eles. Só que eles precisavam buscar andar com o Senhor e conhecer ao Senhor, obedecer ao Senhor, amar ao Senhor, para que eles pudessem desfrutar ainda mais dessas bênçãos. Havia dentro daquela terra, daquele ambiente que eles já estavam, como eu falei no começo, alguns lugares que ainda precisavam ser conquistados. Haviam ainda alguns povoados, alguns povos que ainda não tinham sido dominados. E eles precisariam de Deus para isso. Porque no final das contas, queridos, não era na força deles que a conquista acontecia. É porque o próprio Deus agia por eles. A conquista, na realidade, quem realizava era Deus, à medida que eles se posicionavam diante de Deus. Então,
esses povos que ainda não haviam sido conquistados, eles precisavam ser conquistados. E Deus, Ele diz para eles: olha, já está liberado sobre vocês. Eu já dei esses povos a vocês. Vocês simplesmente precisam andar debaixo da minha bênção para que vocês concretizem tudo aquilo que já está liberado sobre vocês. Israel não podia se desviar o seu coração do Senhor, porque desviar o coração do Senhor seria o mesmo que dizer: não queremos mais o Senhor. Havia ainda outras coisas a serem conquistadas, outros povos a serem conquistados, outros ambientes a serem conquistados. Haviam muitas outras coisas da parte de Deus já liberadas sobre Israel. Mas Israel precisava caminhar com o Senhor. Israel necessitava andar com o Senhor, para que tudo aquilo que já estava liberado da parte de Deus se concretizasse sobre a vida deles. Ou seja, se eles não andassem com o Senhor, se eles desviassem o seu coração do Senhor, seria o mesmo que eles dissessem para o Senhor: nós não precisamos mais do Senhor, nós não queremos o Senhor. Seria o mesmo que virar as costas para o Senhor. Isso seria a quebra de uma aliança. Deus, Ele tinha estabelecido uma aliança com Israel. Deus tinha estabelecido uma aliança com Abraão e com todos os patriarcas. E aqueles que estavam ali nesse contexto estavam desfrutando do cumprimento das promessas do Senhor e da aliança que Ele tinha estabelecido para com eles. Eles já estavam desfrutando, mas eles precisavam permanecer nessa aliança com o Senhor. A aliança era de Deus com eles, mas deles com o Senhor também. Se eles virassem as costas para o Senhor, se eles desviassem o seu coração do Senhor, seria o mesmo que quebrar a aliança com Deus. E à medida que isso fosse acontecer, ou se isso viesse a acontecer, e nós vamos olhar para a palavra de Deus, nós olhamos depois lá para Juízes, depois que toda aquela geração de Josué morre, a palavra de Deus diz que então essa geração não se lembrou mais do que o Senhor havia feito, e se desviaram dos caminhos do Senhor. E as consequências pela quebra da aliança sempre veio sobre eles, quando eles se desviaram dos caminhos do Senhor, quando eles viraram as costas para o Senhor. E queridos, é interessante que não se trata de Deus se afastar deles, mas se trata deles se afastar de Deus. Deus, Ele nunca vai virar as costas para mim e para você. Deus nunca virou as costas para Israel. Na verdade, o que aconteceu é que as pessoas viraram as costas para Deus. E Deus não tem parte com quem não tem parte com Ele. Deus, Ele respeita a minha decisão e a sua decisão. Deus, Ele respeita as nossas escolhas. Deus respeitou ao longo da história as escolhas do povo de Israel. Nos momentos em que Israel virou as costas para Deus, Deus respeitou as suas escolhas, mas as consequências vieram. Então, querido, coloque isso no seu coração. Deus não tem parte com quem não tem parte com Ele. Não é porque Deus seja carrasco ou Deus seja ruim, não. Deus é bom. Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Deus é sempre bom. O problema, querido, é o coração do homem. Esse coração contaminado pelo pecado. Esse coração marcado pelo pecado. Esse é o grande problema. Nós é que nos afastamos de Deus. A palavra de Deus vai dizer, eu não lembro agora o verso, mas diz que a mão do Senhor, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa nos abençoar, e nem os olhos do Senhor fechados para que não possa nos ver, e nem os ouvidos dele tapados para que não possa nos ouvir. Mas os vossos pecados, as vossas iniquidades, elas fazem separação entre você e Deus. Ou seja, Deus é bom, sempre bom. Ele sempre será bom.
E Ele sempre estará com os braços estendidos. Ele sempre estará acolhendo aqueles que se voltam para Ele. A grande questão aqui está no mal que a Bíblia chama de pecado. Esse mal faz separação entre Deus e o homem. O problema da existência do pecado não está na vontade de Deus, queridos. O problema da existência do pecado não é que Deus, Ele decide: vocês pecaram, então agora se virem com o seu pecado, e vira as costas e vai embora. O problema do pecado está na decisão do homem em se afastar de Deus. É esse o grande problema que o pecado causa. O afastamento, o distanciamento entre nós e Deus. Quando nós dizemos sim para o pecado, é como se nós estivéssemos dando um passo para longe do Senhor. E o Senhor está ali, no lugar, esperando para que a gente se volte para Ele. Ele não vira as costas, Ele não muda. Deus é imutável. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e sempre será o mesmo. Uma vez o pastor André compartilhou aqui uma situação em que ele ouviu alguém perguntando na faculdade teológica para um professor dele: por que no passado, na igreja do passado, as coisas parece que eram mais extraordinárias, as coisas aconteciam de uma forma mais extraordinária, e hoje parece que a gente não vê tanto essas coisas como a Bíblia relata. E aí, aquele professor, sabiamente, ele poderia achar tantas teorias teológicas para explicar isso, mas ele foi muito sábio e dirigido pelo Espírito, e ele disse para aqueles alunos, ele disse assim: o problema, queridos, não está em Deus, porque Deus não muda, quem muda é o homem. E talvez vocês não estão experimentando coisas maiores, mais extraordinárias da parte de Deus, porque o teu coração está sendo corrompido pelo pecado, porque você está dando lugar ao pecado na sua vida. E o Espírito Santo, ele, quando ele fala nesse lugar para você, ele está falando para mim também. Sabe, o nosso problema, o meu problema e o teu problema é o quanto nós abrimos espaço para Deus em tudo, sabe? E eu estou falando na vida prática. O que o Senhor está falando aqui não é o quanto de Deus existe na sua vida enquanto nós estamos aqui, reunidos num culto, numa celebração. Mas o que o Senhor está falando é o quanto de Deus existe lá na sua casa, na sua vida, dentro da sua vida, dentro da sua casa. Talvez você está num contexto onde as pessoas não conhecem a Cristo. E o quanto de Deus existe em você lá dentro? O quanto de Deus existe em você nos relacionamentos com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos? O quanto de Deus existe em você nos relacionamentos no seu trabalho, com o seu chefe, nas suas atribuições profissionais? Será que você é alguém que, quando vai executar uma tarefa, você simplesmente está olhando para uma tarefa que foi delegada a você por alguém? Ou você está fazendo algo como você estivesse fazendo para Deus? Porque tudo o que nós fazemos nessa vida, nós precisamos entender que, em primeiro lugar, a minha vida precisa glorificar o nome dEle. E nos ambientes aonde nós estamos, nos relacionamentos, nas nossas responsabilidades, como pai de família, como esposa, como filho, como profissional, queridos, nós precisamos e devemos ser os melhores. Isso aqui não é uma mensagem de autoajuda para dizer que você é de Deus, então você é o melhor, você vai se destacar, todos vão reconhecer. Não é isso. Eu estou falando sermos os melhores espiritualmente. Nós não precisamos do reconhecimento de homens. Nós não precisamos que as pessoas venham e batam nas nossas costas e digam: nossa, como você é bom no que você faz. Não. O importante é nós glorificarmos ao nosso Deus. E se Ele quiser, se Ele tiver algum propósito, Ele irá nos exaltar diante dos homens. Mas isso é com Ele. Não devemos fazer para buscar isso. Então, queridos, o grande problema
está no pecado, o pecado que nos separa, que nos afasta, que atrapalha a nossa parte na aliança, sabe? Que faz com que às vezes você esqueça que você tem uma aliança com Deus, e aí você está entrando em coisas que você não deveria entrar, você está vendo coisas que não deveria ver, você está dando espaço na sua vida para coisas que não deveria ser dado espaço, porque você está esquecendo da sua parte na aliança. Deus é fiel, Deus não volta atrás. O grande problema é que nós, muitas vezes, nós perdemos a consciência de quem nós somos, de quem Deus é e de quem nós somos diante dele. Temos uma aliança com ele, essa aliança é eterna, nós devemos honrar essa aliança. Deus decidiu por amor, queridos, estabelecer um plano de restauração, para que esse problema do pecado ele não existisse mais, para que esse problema do pecado na minha vida e na tua vida, ele seja destruído de uma vez por todas. E Deus ele estabeleceu esse plano, e ele usou lá atrás o povo de Israel. A partir desse povo, esse plano de redenção, ele chegou até nós, e aí até chegar em Jesus Cristo. E Jesus ele veio, e ele entregou a sua vida, ele derramou o sangue dele naquela cruz, para que eu e você pudéssemos hoje olhar para dentro de nós e reconhecer: somos falhos, somos pecadores, somos miseráveis, imerecedores de qualquer coisa da parte de Deus, mas Deus ele nos ama, Deus ele tem graça e misericórdia sobre nós, e nós então podemos ter a oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados, confessar os nossos pecados ao Senhor, entregar as nossas vidas a Jesus, reconhecer ele como Senhor, como Salvador, aquele que veio para estabelecer uma aliança entre nós e Deus, para restaurar a nossa aliança com ele, para restaurar o nosso relacionamento com ele. Aquilo que separava-nos dele já não nos separa mais, porque Jesus Cristo, ele nos deu acesso ao Pai. Jesus Cristo nos levou novamente à presença de Deus. Existe sobre nós então estabelecido uma aliança entre nós e Deus. Deus, ele estabeleceu por meio de Jesus Cristo, para mim e para você nesse tempo, uma aliança. Temos uma aliança com o Pai, temos um compromisso com o Pai, temos um compromisso de amor com o Pai, porque ele nos amou primeiro. E o que cabe a mim e a você, queridos, é honrarmos essa aliança que nós temos com o Pai. É necessário honrarmos a aliança que temos com Deus, porque a salvação que nós recebemos em Jesus, lá em Lucas 19:10, essa aliança estabelecida por meio de Jesus, quando nós entendemos essa aliança, e Lucas 19:10 diz que o Filho Jesus, o Filho do homem, Jesus Cristo, veio buscar e salvar o perdido. Jesus ele veio e estabeleceu essa aliança para te salvar, para me salvar. Estávamos perdidos, estávamos sem rumo, estávamos sem direção. Jesus ele veio e nos deu direção. Jesus veio e restaurou a direção. Não tínhamos rumo mais, não sabíamos para onde ir. E eu quero que você agora traga à sua memória quem você era antes de Jesus entrar na sua vida. Por onde você andava? Aonde estava o seu coração antes de você conhecer a Jesus? Traga a sua memória agora aí, querido. Quem você era antes de Jesus? Talvez você era uma pessoa com muitos problemas. Talvez você era uma pessoa ferida. Talvez você era uma pessoa depressiva. Talvez você era uma pessoa cheia de carepas na sua alma. Você era alguém que talvez o mundo olhasse para você e dissesse: olha, não tem solução.
Talvez você era até uma pessoa socialmente correta, né, que não tinha grandes problemas, vamos dizer assim, sociais, não fazia mal para ninguém. Mas um dia Jesus tocou no seu coração por meio do Espírito dele. Como diz lá em Hebreus 3:7, se ouvirdes a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirem a sua voz, não endureça o seu coração. Sabe, quando você reconheceu Jesus como teu Salvador, o Espírito Santo tocou em seu coração, e você não endureceu o seu coração. E aquele velho homem, aquela velha mulher, Jesus veio para restaurar. Jesus veio para trazer um novo tempo. Jesus veio para libertar a sua vida, para te dar um novo caminho. Jesus, ele veio para trazer vida onde havia morte somente. Talvez você vivia sobre pensamentos de morte, e Jesus veio e te libertou desses pensamentos. Jesus te deu uma nova vida. Jesus te restaurou por completo. Deus é aquele que muda histórias, querido. Deus é aquele que traz libertação. Deus é aquele que traça novos caminhos por meio de Jesus Cristo. Ele te deu esse novo caminho. Ele te restaurou. Ele te trouxe da morte eterna para a vida eterna com o Pai. E da nossa parte, queridos, eu não sei se temos aqui alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus. E eu quero dizer, se você que está aqui ainda não tomou essa decisão na sua vida, eu quero dizer para você, querido, Jesus tem uma nova vida preparada para você. Jesus, ele quer mudar a sua história. Jesus quer trazer vida para você. Jesus quer te levantar como um novo homem, uma nova mulher. Então entenda que essa palavra também é para você. Não perca mais tempo. Receba Jesus como Senhor e Salvador na sua vida e forme com Ele uma aliança. Forme com Ele uma aliança eterna. Porque Ele tem coisas extraordinárias liberadas sobre a tua vida. E você que já vive isso, você que já entregou a sua vida a Jesus, você que faz parte da igreja, do corpo de Cristo nessa terra, para mim e para você, o que nós precisamos viver dentro dessa aliança com Jesus, com o Senhor, a única coisa que Ele espera de nós é que nós não viremos as costas para Ele. A única coisa que Deus espera da sua igreja, daqueles que vivem uma aliança com Ele, a única coisa que Deus quer de nós é que a gente não se esqueça que a gente tem uma aliança com Ele. É que a gente não perca tempo com as distrações desse mundo. É que a gente esteja vigilante com tudo aquilo que está ao nosso redor. Quando Josué chama aqueles anciãos, aqueles líderes para levar o recado para o povo, é porque Josué sabia que eles continuariam as suas vidas e eles poderiam se esquecer da aliança que eles tinham com o Pai. Então Josué os exorta, os adverte que eles precisavam ficar ligados, que eles precisavam mergulhar no Deus que tinha trazido eles para aquele lugar, mergulhar na presença, conhecer mais daquele Deus. E é isso que o Senhor está falando para mim e para você hoje. Assim como Josué exortou eles a honrar a aliança com Deus, o Senhor deseja que nós, eu e você, honremos a aliança que nós temos com Ele hoje. O desejo do Senhor é que nós honremos a aliança que um dia nós fizemos com Ele. Sabe, um dia você entregou a sua vida a Jesus, um dia você o reconheceu como Senhor e Salvador, um dia você desceu as águas do batismo aqui, dando testemunho para essa congregação e para todos os homens, que você é uma nova criatura em Deus, por meio de Jesus Cristo. E o que eu e você precisamos, queridos, é honrarmos essa aliança que nós fizemos com o Pai. É honrarmos no nosso dia a dia, naquilo que nós fazemos,
para que tudo que a gente viva nesse mundo seja para a glória dele, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado, através da minha vida, através da sua vida. Mas existe algo prático que nós podemos fazer, para que a gente possa, de forma prática, sermos impulsionados por Deus, a honrarmos a Ele. E eu quero trazer aqui para vocês alguns textos da palavra de Deus que nos respondem e que nos ensinam também como nós honrarmos a Deus de forma prática, no nosso dia a dia. De que maneira que nós vamos ser levados a isso? E como Josué mesmo diz para o povo: guardem os mandamentos da lei de Moisés. Ou seja, guardem a palavra de Deus em seus corações. Guardem os ensinamentos da palavra de Deus em seus corações. É preciso mergulhar na palavra de Deus. É preciso buscar a palavra de Deus dia a dia. É preciso se alimentar na palavra de Deus. Nós não podemos viver de momentos apenas. Nós não podemos viver de um culto apenas, aonde eu estou aqui, estou sendo ministrado, o Espírito está falando ao meu coração, mas eu saio deste culto e eu vivo a minha semana toda, eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não medito na palavra do Senhor. Como eu irei crescer dessa forma? Como eu irei avançar? Como eu irei honrar a aliança que eu tenho com o Senhor? Como eu irei lembrar da aliança que eu tenho com Ele, quando eu estiver diante de alguma situação crítica na minha vida? E todos passamos. Eu tenho certeza que todos nós aqui vivemos momentos de lutas, seja no contexto que for, na escola, na faculdade, no trabalho, na família. Como eu vou honrar a Deus nesses ambientes, se eu não conheço a Deus? A palavra de Deus diz que lá em Salmo 119:11 diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Quando nós guardamos a palavra de Deus, aquilo que está nesse livro, em nosso coração, nos alimentamos dele. O Espírito de Deus, ele nos leva a viver uma vida cada vez mais separada, mais santa diante do Senhor. Não quer dizer que nunca erraremos, mas nós erraremos menos, e dia após dia seremos levantados pelo Senhor, firmados pelo Senhor, e aquilo que talvez era comum para você errar lá no passado, já não é mais, porque essa palavra, ela está entrando no seu coração. E quando você é desafiado pelas circunstâncias dessa vida, você lembra daquilo que a palavra te ensina, e você diz não para o pecado, e você diz sim para a aliança que você tem com o Pai. Quando nós conhecemos a palavra, como o próprio Senhor Jesus diz lá em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Nós, quando conhecemos a palavra, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é a verdade. Quando nós guardamos a palavra dele em nosso coração, nós viramos as costas para as mentiras das trevas. Nós entendemos que ele, somente ele, e a palavra dele é a única verdade. Não existe relativismo, não existe mentiras das trevas que vêm sobre nós e nos pegam, porque nós conhecemos a verdade. E meu querido, como é importante conhecer a palavra da verdade, porque nós temos visto, eu não sei se você tem visto, mas nós temos vivido tempos terríveis, onde as trevas têm se levantado, com pessoas se passando por pastores, líderes espirituais, e distorcendo completamente isso aqui, a palavra de Deus, para relativizar a palavra de Deus segundo a vontade das pessoas.
E a palavra de Deus, querido, ela vai confrontar a tua vontade. A palavra de Deus, ela vai confrontar a vontade da tua carne, os desejos da sua carne. Essa palavra confronta, porque o que o Senhor tem para você e para mim é muito maior do que ceder aos desejos e aos prazeres da nossa carne, porque tudo isso levará à morte, à destruição. Tudo isso, ceder aos prazeres que o mundo nos oferece, pode ser por um momento prazeroso, pode ser por um momento confortável, mas, querido, isso só produz morte, só produz destruição. E quando o Senhor, Ele fala para nós guardarmos a palavra dEle em nosso coração, Ele está falando, porque essa palavra, ela vai nos direcionar a viver uma vida santa e separada, e não esquecermos da aliança que nós temos com Ele. Quando nós guardamos a palavra do Senhor em nosso coração, como diz lá em Romanos 10:17, a nossa fé é fortalecida, porque a nossa fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, é gerado fé no nosso coração. Nós confiamos mais em Deus. Nós olhamos para as situações, as circunstâncias da nossa vida, e nós olhamos para elas e apresentamos Deus a elas. Nós não andamos murmurando, não andamos cabisbaixos porque estamos vivendo lutas, mas nós andamos olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e nós apresentamos Ele, apresentamos as nossas lutas, as nossas dificuldades, nós apresentamos o nosso Senhor Jesus. Nós mostramos para as lutas, para as adversidades, que nós somos de Jesus, e nós temos uma aliança com Ele, uma aliança eterna com Ele. Quando nós mergulhamos na palavra de Deus, em conhecer a palavra de Deus, nós então conhecemos mais do Senhor. Como diz na primeira parte de Oséias 6:3, nós conhecemos o Senhor e prosseguimos em conhecer. Mergulhar e buscar o Senhor, conhecer ao Senhor pela sua palavra, nos fará conhecer ainda mais quem Ele é, e prosseguiremos em conhecê-lo. Isso, querido, é uma chave espiritual para cada um de nós. Desejar, ansiar, conhecer a Deus pela sua palavra, pela oração, pela meditação, buscando a direção do Espírito em nossos corações, buscando a unção do Espírito em nossas vidas, para que nós possamos sermos crentes que brilhem a luz de Jesus em todos os lugares aonde nós nos colocarmos. Dessa forma, queridos, nós, quando andamos dessa forma, nós somos levados a amar a Deus acima de todas as coisas. Eu creio que as duas palavras que Josué leva para o povo, conhecer os mandamentos e obedecer os mandamentos, consequentemente os levaria a amar a Deus ainda mais. E quando nós mergulhamos na palavra de Deus e conhecemos a palavra de Deus em nossos corações, quando nós ansiamos pela presença de Deus, quando nós buscamos a presença de Deus no secreto, quando nós apresentamos os nossos corações, as nossas batalhas ao Senhor, nós então reconhecemos ainda mais o amor dEle por nós, e nós o amamos com todo o nosso coração. Isso nos levará a amar a Deus acima de todas as coisas. E tudo aquilo que nós fizermos, aonde nós colocarmos a nossa mão, em todos os lugares, em todos os ambientes, tudo que fizermos será em honra, gratidão e adoração a Ele. Aonde nós estivermos, nós lembraremos que temos uma aliança com o Pai. Eu e você temos uma aliança com o Pai, uma aliança eterna. Pode voltar no tema lá. Uma aliança eterna com o Pai. Você crê que você tem essa aliança com o Pai? Amém? Você tem honrado, você não precisa me responder, tá? Só quero que você responda no seu coração para o Pai. Quero pedir que o pessoal do louvor venha aqui.
Você tem uma aliança com o Pai. Eu tenho certeza disso e eu também tenho. Agora a pergunta que eu quero fazer a você, e eu quero que você reflita nessa pergunta no seu coração. De que maneira você tem honrado? Não se distraia com nada. Feche seus olhos agora, por favor. Feche seus olhos e deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração agora. A pergunta é: você tem honrado a aliança que você tem com o Pai? Como você tem vivido essa aliança que você tem com Ele? Essa é uma pergunta que o Espírito está fazendo para todos nós aqui. Cada um de nós nesse ambiente está sendo confrontado por isso. Essa é uma palavra de exortação que Josué levou àquele povo. E quando a gente fala de exortação, a gente fala de algo que é para confrontar-nos, mas para nos levantar. E talvez a tua resposta agora para o Senhor tenha sido de que você realmente reconhece que você tem desonrado a aliança que você tem com Ele. E se essa é a resposta que você tem dado ao Senhor, eu quero dizer para você, querido, o Senhor, Ele está aqui para te levantar. Ele nunca muda. Ele está no mesmo lugar aonde Ele estava quando você formou essa aliança com Ele. Talvez você tenha dado passos se afastando dessa aliança. E o que o Senhor está dizendo para você nessa noite: eu estou aqui no mesmo lugar, com os meus braços estendidos para você. E eu quero restaurar essa aliança contigo. Eu quero te levar a lugares mais profundos no relacionamento comigo. Eu quero te fazer alguém perseverante. Sabe, talvez você seja aquela pessoa que como que está numa montanha russa. Num momento você está lá em cima, num outro momento você está lá embaixo na sua vida espiritual. O Senhor quer dar a você uma consistência. O Senhor está te desafiando nessa noite a buscar mais a Ele, a se humilhar diante dEle, a reconhecer os seus pecados, as suas falhas. Todos os dias pedir que o Espírito Santo sonde o seu coração, para que você se volte para Ele. Sabe, talvez você tenha vivido uma vida de simples religioso. Você tem vivido práticas religiosas somente. O que Jesus quer é ter um relacionamento com você, querido. Jesus quer ter um relacionamento no secreto. Ele quer se revelar a você no seu espírito pela palavra dEle. Ele quer se revelar a você pela oração. Ele está no mesmo lugar. A aliança dEle comigo e com você não muda. A aliança dEle comigo e com você permanece, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que muda somos nós. E essa é a oportunidade de você se colocar diante do Pai mais uma vez, e se arrepender e se voltar para Ele. Eu quero dar esse tempo para você orar e falar com Ele, para você apresentar as áreas da sua vida que você precisa colocar diante do Senhor. Aonde você tem esquecido da sua aliança? Talvez é lá no seu ambiente de trabalho, nas suas responsabilidades, no seu comportamento com o seu esposo, com a sua esposa. O Senhor, Ele está aqui, Ele quer ouvir da sua boca. Qual é a área que você tem esquecido da aliança? Qual é a área da sua vida que por algum motivo essa aliança tem caído no seu esquecimento? Fala para Ele, abra o seu coração para Ele. Ele está te ouvindo. Como eu te disse, Ele está no mesmo lugar. Ele não saiu, Ele não muda. Ele quer atrair o seu coração. Sabe, haviam coisas extraordinárias ainda
acontecer ao povo de Israel. E eles viveram sim coisas extraordinárias. E a coisa mais extraordinária que aconteceu através da vida desse povo de Israel, da linhagem do povo de Israel, foi Jesus Cristo vir a este mundo. Foi o Senhor mandar Jesus para me salvar e para te salvar, e para estabelecer essa aliança comigo. Ele estabeleceu essa aliança comigo e com você. Nós estamos aliançados com Ele eternamente. Viveremos com o Pai eternamente. Andaremos com o Pai em uma nova terra e um novo céu. O dia que tudo isso aqui acabar, estaremos com Ele, desfrutando das bênçãos espirituais celestiais completas. Mas enquanto nós estamos aqui, o Senhor está te dizendo nessa noite que Ele tem um pouco mais reservado para você. Ele quer elevar o nível da sua adoração. Ele quer te levar a um novo nível de fé, a um novo nível de maturidade espiritual. Ele não quer que você seja levado por ventos. Ele não quer que você seja levada por momentos apenas. Ele não quer que você seja levado por coach evangélico. Ele quer te levar a um nível de fé mais elevado, de conhecer quem Ele é. Ele quer se revelar a você. Ele quer se revelar a mim e a você no secreto. Ele quer falar audivelmente no seu ouvido. Ele quer transformar tudo aquilo que precisa ser transformado na tua vida, na sua trajetória, na sua história, porque Ele quer deixar um legado através de você e através de mim. Ele quer que o nome dEle seja conhecido por meio das nossas vidas. Este é o legado que Ele quer deixar através de nós. E esse deve ser o anseio do teu coração, querido e querida. Esse deve ser o anseio do teu coração, ter Deus na sua vida, para que Ele te transforme dia após dia, para que o nome dEle seja visto, para que o nome dEle seja conhecido através de cada um de nós, para que a luz dEle brilhe neste mundo de trevas, através da sua igreja. Você e eu somos igreja do Senhor Jesus nesse tempo, nesta geração. Ele está levantando a sua igreja para viver intensamente essa aliança que temos com Ele. Ele quer de mim e de você um posicionamento de pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas e cumprem os planos, os propósitos dEle nessa terra. Cuidado com as distrações, cuidado com a religiosidade. O Senhor diz para você, o Espírito Santo de Deus está dizendo para você nessa hora: cuidado com a religiosidade, cuidado com a religiosidade evangélica que você tem trazido para o seu coração desse tempo. Cuidado com as palavras que você tem dado ouvido nesse tempo. O Espírito de Deus te diz nesta hora: essas coisas são distrações que têm te levado a não entender o propósito que eu tenho na sua vida. Há algo maior liberado sobre a tua vida. Há um ambiente onde eu quero me revelar a você. Há um ambiente onde eu quero mostrar a você quais são os próximos passos que você dará nessa aliança que nós temos.
seus ouvidos, querido, agora. Abra os ouvidos espirituais nessa hora, Espírito Santo de Deus. Mentes e corações abertos para te ouvir. Não há tempo mais a perder. O Senhor tem chamado a sua igreja a honrar a sua aliança com Ele. O Senhor tem chamado a sua igreja a amadurecer na presença dEle. O Senhor tem chamado a sua igreja a andar em santidade, a elevar o nível da sua adoração. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor cada vida que está nessa casa, Pai. Espírito Santo, o Senhor conhece o meu coração e o coração de cada um dos meus irmãos aqui, Pai. E nós dizemos ao Senhor, Pai, nós somos a Tua igreja nesse tempo. Assim como havia aquele povo que Josué exortou, o Senhor está nos exortando nesse tempo, Pai. Porque nós somos a igreja do Senhor para esse tempo. Nós somos o Teu povo nesse tempo. Nós somos o Israel espiritual de Deus nesse tempo. E nós, Senhor, queremos dizer a Ti, Pai, eu junto com os meus irmãos, nos posicionamos diante do Senhor, honrando a aliança que temos contigo. Espírito Santo, guia-nos a uma vida santa, a uma vida pura, separada diante do Senhor e diante dos homens. Que a Tua luz, Jesus, brilhe em cada um de nós, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, e que as trevas recuem, Satanás e seus demônios recuem. A igreja do Senhor Jesus é imparável. Este é o Teu povo, esta é a Tua igreja, a igreja desse tempo, um povo que avança, conhecendo a Jesus Cristo e fazendo Ele conhecido, um povo que se posiciona em fé, um povo que conhece o seu Deus, um povo que não olha para dentro de si mesmo, não a pessoas mimadas na fé, mas pessoas maduras em sua fé, pessoas que se posicionam, sabem quem é o seu Deus. Sim, Jesus, levanta a Tua igreja, Pai, levanta o Teu povo, Jesus. Querido, você tem liberdade nessa hora. Se você quiser ficar de pé, se você quiser se ajoelhar, se o Espírito Santo está ministrando no seu coração, se você quiser se derramar na presença dEle, Ele está neste lugar. Se o Espírito Santo está ministrando no seu coração, você tem liberdade. Esse ambiente é um ambiente de liberdade. Faça aquilo que o Espírito de Deus está colocando no seu coração nessa hora. Se você quer adorar, se você quer celebrar, saiba de uma coisa: você e eu somos igreja de Jesus. Eu e você não somos assistentes de culto. Nós não somos crianças mimadas. Nós somos homens e mulheres maduros na fé. Eu declaro sobre a tua vida: você avançará, você crescerá, prosseguirá em conhecer Jesus Cristo e fazê-lo conhecido. Você não mais viverá uma religiosidade morta. Eu declaro sobre a tua vida o fogo do Espírito Santo queimando em seu coração, queimando toda impureza, queimando tudo aquilo que não presta, mas também purificando tudo aquilo que o Senhor tem colocado, tudo aquilo de bom que Ele já tem colocado. É
como fogo que purifica o metal precioso. Há um metal, há algo precioso de Deus dentro do teu coração. Há algo precioso de Deus na sua vida. Há o fogo do Espírito Santo. Esse fogo passeia nesse lugar agora. Esse fogo está nesse lugar, purificando ainda mais. Trazendo mais pureza, trazendo mais santidade. Mais santidade, mais santidade, mais entrega, mais devoção, mais amor, mais vida, vida. Nós vamos continuar adorando o Senhor. Existem duas frases somente que eu quero compartilhar com você, antes de nós continuarmos adorando ao Senhor. Duas frases de dois homens de Deus que eu ouvi nos últimos dias. A primeira do pastor Ricardo Kapler, que diz o seguinte: o que muda a minha vida é o que eu decido. Então, meu querido, o que muda a minha vida e a sua vida é o que nós decidimos. Deus não fará nada na sua vida que você não tome a decisão antes. Deus não fará nada na sua vida, nenhuma mudança, nenhuma transformação por osmose na minha vida e na sua vida. O que muda a minha vida e a sua vida é o que eu decido. Essa é a primeira frase. Leve isso no seu coração. E a segunda frase, pastor André Fernandes: Deus te recebe como você está. O dia que você entregou a sua vida a Jesus, Ele te recebeu da maneira como você estava. Talvez encalacrado, tudo arrebentado pelo pecado, Ele te recebeu daquele jeito que você sabe. Mas existe uma coisa muito importante: Ele não te aceita como você está. Ele te recebe como você está, mas Ele não te aceita mais como você está. Sabe por quê? Porque Ele vai te transformar, Ele vai te mudar. Aquelas cracas do pecado, Ele limpa, Ele purifica, Ele restaura, Ele te levanta. Todo pecado Ele destrói no poder dEle, porque Ele tem poder contra o pecado. Ele te recebe como você está, mas Ele não te aceita como você está. E eu e você precisamos todos os dias tomar a decisão de mudar aquilo que desagrada a Deus e que me afasta de Deus e que me faz esquecer da aliança que eu tenho com Ele. Este é o Deus dessa igreja, esse é o Deus da minha vida, esse é o Deus da tua vida. Aleluia. Vamos adorar, querido. Adore a Ele, exalte a Ele. Diga isso para Ele, querido. Diga isso para Ele. Você tem liberdade nesse lugar. Toque os móveis, pode mudar de lugar, mas não me deixe te perder. Jesus, eu não posso te perder.
te amou com amor eterno. Declare que você o ama. Tua presença, Jesus, eu amo a tua presença. Toque na área que você quiser. Sonda o nosso coração, Jesus, vê se há em nós algum caminho mau. Toque os móveis, pode mudar de lugar, mas não me deixe Jesus, eu não posso te perder, porque eu amo a tua presença. Jesus, eu amo a tua presença. Ser mais parecido contigo, Jesus. Jesus, eu amo a tua presença. Oh, oh, Jesus, eu amo a tua presença. Oh, a cada dia te amar mais, Jesus. A cada dia que diminua eu, que diminua as minhas vontades, que diminua o meu orgulho, o meu ego, o meu jeito de ser, mas que convém que Jesus cresça, que Jesus apareça, que Jesus transforme. Aleluia! A chave do meu coração é tua, a chave do meu coração é tua, a chave do meu coração é tua, e a chave do meu coração é tua, porque amo Jesus, eu amo a tua presença. Oh, oh, Jesus, eu amo a tua presença. Oh, oh, Jesus, eu amo a tua. Cante de todo o seu coração o quanto você o ama. Jesus, amo a tua.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu não posso atrapalhar o que o Senhor está fazendo. Então, pegue aí alguém que está do seu lado. Comece a orar com essa pessoa. Comecem a agradecer juntos por Jesus. E nós vamos terminar esse culto dessa forma. Agradeça a Jesus junto com o seu irmão. Se você tiver uma palavra para liberar sobre a vida desse irmão, faça isso. Se há algo do Espírito no seu coração para liberar ao coração dessa pessoa que está com você, faça isso. Não se cale. Faça o que o Senhor te manda fazer. Há um ambiente neste lugar. Ei. Há um ambiente da glória do Senhor nesse lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu Espírito neste ambiente, Pai. Ah, Jesus. A chave do meu coração é tua, 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 a chave do meu coração não é dos problemas, ela é tua. E a chave do meu coração é tua, porque eu amo.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Precioso demais, queridos. Só preciso dar um recadinho antes de vocês irem. Quer dizer, antes da gente ter a segunda parte, né? Nós vamos ter um tempo agora de bater papo, enfim. Terça-feira, celulão aqui na igreja, hein? Todo mundo reunido aqui, todas as células, na terça-feira agora. 19h30, tá? Beleza? Glória a Deus. Deus abençoe. Vão na paz.